Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós vamos ter um programa que está alicerçado na sabedoria das idades. Ele vai ser um pouco mais aprofundado no que eu chamo sempre de teosofia, todo esse conhecimento que é trazido pelos todos os grandes mestres da humanidade. O que eu vou conversar com vocês? Religar época Atlante, hoje Agartha, todos cooperados. Quando a gente pega esse tema bem rebuscado, né? O primeiro ponto que a gente precisa entender, o que era Atlântida, né? Tantas pessoas falam sobre isso e etc. Parece que é uma coisa perdida. Aí as pessoas que entram em sintonia com esse conhecimento começam a pesquisar um pouquinho mais, e aí tem toda aquela parte mítica correspondente a esse grande cataclisma que afundou a Atlântida, tal, etc., que é narrado em vários contos de filosofia e também de várias culturas. Mas o que nós precisamos entender? Ok, isso realmente, na minha visão, sempre sujeito a erros e enganos, e como eu digo, é minha forma de compreender os ensinamentos dos grandes mestres, né? Eu entendo que realmente afundou. E isso como período de face da Terra, que foi o auge dessa civilização fantástica, que para mim é daí que surgiram os famosos Vimanas, ou que nós chamamos de OVNIs, discos voadores. Foi desta época um produto de trabalho aqui da face da Terra, mas aí, nossa, poderia criar uma polêmica incrível em relação a esses assuntos, mas cada qual com a sua visão, respeito todas. Eu digo para vocês, essa realidade ainda está viva. Esta consciência da Atlântida hoje nós podemos chamar, utilizando uma palavra voltada ao Oriente, Agartha. Quando nós falamos Agartha, como eu sempre falo e vou repetir aqui no meu programa, nós estamos falando de Avalon, estamos falando de Valhalla, dos nórdicos, estamos falando também, que está totalmente associado às realidades de Shambhala, às realidades de Shangri-La. Todas as culturas, todas as civilizações possuem uma sintonia direta com esta consciência, que ainda está presente, porque a grande chave para que exista uma pesquisa mais aprofundada em relação a tudo isso, nós vamos compreender que quando começaram os grandes cataclismas atlantes, que foram 4, o último aproximadamente 9.564 a.C., dando uma arredondada agora, 10 mil anos, 11 mil anos atrás, o que nós precisamos compreender? As consciências divinas correspondentes a toda a experiência espalhada pela face da Terra são resguardadas. Sempre quando existem cataclismas a ponto de encerrar praticamente uma civilização, existe uma possibilidade de abertura para essas dimensões espirituais que estão associadas diretamente ao nosso planeta, essa que está uma chave, né? Que não é algo fora, representam realidades com formas. Vocês podem ver, quer ver a chave para que vocês compreendam isso. Sempre quando nós falamos dessas consciências, desses lugares, nós temos sempre a forma humana, que são chamados, né, o pessoal da ufologia de adâmicos. Ah, apareceu um adâmico, porque aí tem reptilianos, tem isso, tem aquilo, tem várias possibilidades que na verdade são experimentações, né, que existem desses seres que são chamados de adâmicos, que têm a sintonia, né, com estas realidades que eu estou falando, que na verdade são civilizações que foram resguardadas, que estão em dimensões paralelas ao próprio planeta Terra, não são coisas totalmente externas. Isso é extremamente fabuloso quando a gente começa a pesquisar de uma forma verdadeira todos esses assuntos. Um exemplo, esses portais, como eu disse, sempre existem formas, seres que aparecem, tal, etc. Nós precisamos entender que representam locais específicos que podem ser, né, formados por esses grandes seres quando eles estão aqui, que são chamados de embocaduras, pela linguagem da eubiose do professor Henrique José de Souza, que nós podemos transmutar para uma simples compreensão em portais. Pegando um exemplo, né, Coronel Fawcett,
que sumiu ali na Serra do Roncadouro, e o seu filho, que, não, os irmãos Vilas Boas encontraram as ossadas deles. Gente, encontraram nada. Se você pesquisar mais a fundo, aí você pode entrar, aí existe um perigo também, em teorias da conspiração, onde começa a ter muito misticismo e perde o verdadeiro sentido disso. Né? Quando a gente começa a compreender isso, a gente fala, nossa, olha como existem portais aqui no planeta Terra, que não vai levar nós para outras galáxias, vai conduzir a nossa consciência para outros lugares. Não, tudo está aqui no planeta Terra. Quer ver uma chave que eu vou dar para vocês pensarem? E isso está vivo hoje, é aí que eu quero chegar. Vou falar um pouquinho dos cataclismas para posicionar a gente em relação à história, mas a história alicerçada na teosofia. Né? Então, vocês começam a perceber que todas essas realidades elas estão associadas diretamente ao planeta Terra, que é igual e análogo ao ser humano. Né? Como assim igual e análogo ao ser humano? O planeta Terra, que também está ainda em evolução, assim como nós, por isso que quando a gente pensa nesses cataclismas, que eu vou citar alguns aqui para vocês, para que a gente entenda onde está a Agartha, que é a palavra que eu quero utilizar em relação a esses locais onde estão resguardadas a evolução, que já ocorreu no planeta há milhões de anos atrás, né? Que são civilizações, como eu disse, a teosofia explica, Atlântida, Lemúria, a Hiperbórea, Adame, que aí entramos na própria antropogênese, ou a evolução do ser humano, né? Antropo de ser humano, gênese de criação. Então vamos começar a compreender esta realidade como forças que estão presentes aqui. O planeta Terra, assim como nós, se você falar assim, vamos supor, onde está a mente do planeta Terra? Cara, pensa em ti agora. É aí que eu quero que você comece a entender esses locais que estão associados a regiões do nosso planeta que representam os mundos intraterrenos e não extraterrenos. Vamos começar a colocar um pouco de pé no chão nisso, mas sempre procure, vou insistir nisso, por mais que muitas pessoas não apreciem, né? Quando eu faço uns programas mais rebuscados assim, no sentido de cutucar a nossa própria consciência, porque a minha também é cutucada, eu começo a analisar, cara, se você pensar no pensamento do ser humano, cara, isso é uma coisa que está fora ou é uma coisa que está em você? Novamente, quando eu digo, você está pensando, você está sentindo, isso está dentro de você ou está fora. Essa realidade psíquica é uma realidade interior nossa. Então, se o planeta é análogo às nossas vibrações, do que produzimos como humanidade no sentido coletivo aqui, na face da Terra, quando falamos da energia psíquica do planeta, ou mental, e também emocional ou astral, está dentro do planeta Terra. Assim como a sua própria vitalidade, que vê, dando mais pistas para você entrar em sintonia com tudo que estamos conversando, né? Como eu disse, o programa hoje não é de autoajuda. Eu vim mais inspirado para conversar isso com vocês. Que eu vejo tanta coisa, né, na internet e falo, meu Deus, olha aí. As pessoas de repente escutaram o passarinho cantar, mas estão traduzindo o canto dele de repente de uma forma um pouco equivocada. Né? Respeito integralmente isso. Mas eu tenho, né, o meu direito de expressar que eu vejo como equívocos, né? Que aí vem o sentido de conversarmos sem sermos inimigos. Então vamos de novo. Quando a gente vê pessoas que têm a clarividência, pessoas que observam de repente uma pessoa, aí observam de repente figuras que são formadas próximos a elas, luzes, formas, cores, etc. Aí vem tanto o sentido pesado como o sentido sutil também dessas observações. Cara, isso tudo representa uma emanação do que a pessoa tem dentro, não é fora. Quer ver um exemplo? Isso é bem simples. Viagens astrais. Cara, o seu corpo astral está dentro de você, ele não está fora. Quando você está em estado de vigília, quando você repousa verdadeiramente à noite, que ocorre o desdobramento astral, quando realmente você descansa, você entra numa outra frequência, ele sai do corpo, que isso ocorre, mesmo de uma forma inconsciente, ocorre, isso está fora. Seria, quer ver um exemplo? Vou brincar. Se você beliscasse aquela pessoa que está dormindo, quem vai sentir o beliscão é este corpo que saiu, e não a energia que está ali dentro. O seu corpo está vivo. Ele está funcionando
com o sistema nervoso dele ali, voltado à parte existencial, mas a parte psíquica, ela está fora do seu corpo. Então, quando a gente compreende isso, quando retorna, né, na brincadeira do beliscão ainda retorna, então o planeta Terra é análogo. Então, quando se fala dessas dimensões, novamente as palavras, né, Agartha, Avalon, Valhalla, etc., e portais que se abrem aqui na face da Terra, etc. Cara, isso é tudo para conduzir você para dentro. Existem realidades externas? Claro que sim. Eu não tiro isso. Pensar que o ser humano é único, né? Aqui, ele é único no que nós chamamos de sistema solar. Mas que tipo de existência, que tipo de consciência existe? Será que você... Quer ver? Vamos comigo. Tem pessoas que vão falar, mas já foi comprovado que existem planetas que são observados agora com toda a tecnologia que temos e essa realidade, né, ela está totalmente focada no que representa planetas que trazem a condição de vida que nem o planeta Terra. Ok. Eu vejo como hipóteses. Claro, pode existir. Mas agora eu pergunto para você, novamente, ó, que nem eu perguntei se você pensa ou sente externo. É óbvio que com um pequeno raciocínio você vai saber que se está em ti. O planeta Terra é análogo a isso. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. De uma forma ousada, o macrocosmo é igual ao microcosmo. E não existe diferença. É assim que os anjos construtores, vamos falar assim de uma forma mais mística, eles fizeram toda essa inteligência que a própria ciência comprova que não é possível que não exista uma inteligência que controle tudo isso. Tá? Então vamos lá de novo, que eu falei que eu ia propor esse desafio para vocês. Se você tivesse a consciência de um mestre, onde você começa a ficar imerso em toda a realidade do universo, você saiu das puras limitações terrenas, onde aí sim é necessário forma, é necessário corpo e etc. Você iria ficar preso nisso ou você, com a sua energia mental, com a sua energia psíquica, você iria praticamente diluir toda a consciência que você adquiriu em relação ao próprio universo e você que forma nada? Eu posso fazer uma viagem mental, uma viagem causal, que representaria o verdadeiro sentido do espírito, que não tem forma como a realidade anímica. Então você estaria todo imerso em tudo do universo. Você não precisaria de um planeta com as realidades e necessidades físicas como essa. Então nós vamos compreender que, na verdade, quando nós falamos de tudo isso que é montado, em relação ao que a gente observa aqui, tudo isso faz parte de um universo, ou de uma sintonia, ou de uma consciência que está projetada diretamente aqui no planeta Terra. Vamos começar a entender isso. Aí nós começamos a entender o próprio dilúvio. Vocês viram quantas coisas eu conversei com vocês até chegar ali, né? Mas se não, fica simplesmente um conhecimento superficial, fica um conhecimento que é passado aqui e não existe o aprofundamento para quem está sintonizado comigo. Eu sei que muitos ouvintes aqui, né, tem aquela coisa de querer a autoajuda rápida, aquela solução mágica, aquela coisa, não, fala aí como é que eu resolvo tudo isso em 2, 3 minutos, como que eu posso tirar um proveito. É por isso que o planeta... ele é um reflexo do que nós somos. A gente fala o planeta está doente. Quem está doente é o ser humano, cara. Somos nós que estamos doentes. Não estou saindo, não. Estou junto de vocês aqui nessa doença que a gente mesmo criou. E como os mestres também ensinam, né? Antes da doença existe o doente. Então, se a gente deixar de ser doente, a doença some. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas tudo faz parte do jogo evolutivo, né? Não vamos ficar só no rigor da experiência. Então, vamos voltar aqui. Então, com esta compreensão, a gente começa, né, a entrar em sintonia com esse verdadeiro sentido do que foi Atlântida, que tinha uma organização maravilhosa de 7 cantões, como é chamado na teosofia, ou 7 cidades, e essas 7 cidades elas estavam interconectadas ou interligadas a uma 8ª realidade, né, onde os seres mais espirituais, os seres que representavam a própria energia de Deus manifestado na Terra, estavam nessa 8ª cidade. E para você chegar nessa 8ª cidade, você tinha que passar por esses 7 estágios de consciência. E pelo que eu aprendi e acredito, em cada uma dessas cidades atlantes existiam 3 templos ou 3 escolas, tanto faz. E ali as pessoas passavam as suas experiências, não tinham contato com a cidade posterior e quando evoluíam,
iam para a segunda cidade, e assim por diante, até chegarem na quarta, que trazia a conexão com a quinta, a sexta e a sétima, e para aqueles seres que tinham passado por toda a sua evolução, tinham a condição de adentrar na oitava cidade, que tinham muros gigantescos, né? Não era qualquer um que poderia entrar ali. E neste muro cravado de pedras preciosas, pelo que diz o ensinamento, você só poderia atravessar no portal se você tivesse a sua gramatura vibracional correspondente. Você não poderia entrar fisicamente, a menos que, aí que vem o primeiro cataclisma, que ocorreu há 4 milhões de anos atrás, onde essa energia das 7 cidades ela começa a ter uma nova configuração. Aí surgem 2 grandes ilhas no Oceano Atlântico, chamado de Ruta e Daitia, ou Daitia, que representavam, não tinha o Oceano Atlântico, que representavam exatamente a parte correspondente à Atlântida. Começava uma nova realidade, uma nova evolução, aí que entramos no segundo grande cataclisma de 1 milhão de anos atrás. E esse cataclisma de 1 milhão de anos atrás está associado diretamente a essa realidade atlântica, que começa a perder o seu fluxo de evolução para entrar um novo fluxo evolucional que representava exatamente nós, os seres humanos, que são chamados na teosofia, é só uma nomenclatura, não misturem com outras coisas, nós somos chamados de arianos, ou a raça ária, que não tem nada a ver com a raça perfeita, falada por seres que fizeram vários genocídios em relação à humanidade, nem quero citar nomes aqui, mas na verdade representa uma expressão de um novo tipo de ser humano. Então todos nós somos filhos desse grande dilúvio. Então toda essa realidade, que quando eu citei, até esqueci de falar, mas para as pessoas que gostam, é muito bonito isso, né? As 7 cidades atlânticas com 3 templos cada formavam 21 realidades, e a 22ª, como os arcanos maiores, daí que você entende a origem do tarô, estava associado diretamente à 8ª cidade. E tudo isso, depois, com um terceiro cataclisma, né, 4 milhões, 2 milhões e um terceiro, que ocorreu há 250 mil anos atrás, surge uma ilha somente ali no Atlântico, que é a ilha de Poseidones. E esta ilha, narrado em Crítias de Platão, no Codex Troanos Maia, que está no Museu Britânico, em 9.564 a.C., colocando agora aproximadamente 12 mil anos, ou 11.564, ou se todo mundo entendeu, né? Essa ilha afunda e surge diretamente, apesar que essa realidade desde 1 milhão de anos atrás já está sendo processada, o que nós chamamos a realidade de Agartha. Então, esses seres são enviados dessas dimensões espirituais que estão associados ao planeta aqui para a face da Terra. Aí surgem aquelas nomenclaturas do Oriente, avataras, budas, palavras correspondentes a anunciadores, yokanãs e etc. Manus, que são condutores de povos, manus colheita e manus sementes, aqueles que entram, né, para criar uma nova realidade, depois vem um outro e recolhe tudo que houve ali como evolução. Surge todos os mitos, exemplo, Quetzalcóatl, a serpente emplumada dos maias. Existem vários mitos, aqui mesmo no Brasil, na América do Sul, temos vários, América do Norte, Europa. Todos esses seres, todas essas consciências estavam associados a essas forças que vinham justamente, ainda vem, aí que está o segredo, ainda vem dessas dimensões espirituais, trazendo toda essa renovação para a humanidade. Porque a gente, infelizmente, na Atlântida, tendo todo aquele conhecimento maravilhoso, o que a gente fez? Eu falo porque nós trazemos, talvez não a vida direta ali, mas essa consciência, essa expressão vibracional em nós, porque somos filhos dessas realidades. Infelizmente, nós caímos para o lado do ego, insuflado por uma consciência divina rebelde, para não dar nomes aqui, e todo aquele portão maravilhoso, cheio de pedras onde estavam os muros ali, isso foi conquistado na luta, na guerra. Imaginem guerras de Vimanas. Quando eu falo Vimanas aqui, eu falo de discos voadores. Aí estão os mistérios das próprias pirâmides que aqui estavam em relação à Atlântida, etc. Todas as grandes construções, elas são Atlantes.
não são lemurianas, são atlantes. Então, todas essas pirâmides alinhadas, etc., tudo isso veio pela providência divina de hierarquias angélicas que caíram na face da Terra, que trouxeram toda essa consciência para nós, seres humanos. Isso que representou a Atlântida de uma forma maravilhosa. Então, os Vimanas e os discos foram construídos aqui. Eu mesmo tive a oportunidade de ver discos. E embaixo você vê, literalmente, existe mecânica ali, cara. É uma coisa, assim, puramente física, movido por energias aí que a nossa ciência ainda não chegou nessa força, das energias das forças da natureza. Eles possuem cores, daí que quando o pessoal avista, fala são laranjas, são azuis, porque estão processando esse tipo de força, vermelhos e etc. Então nós precisamos compreender que quando é falado assim, e os adâmicos apareceram junto com os greys, você vê isso com constância o pessoal falando. Os greys são criações deles. Assim como, quer ver, cara, você não precisa ir muito longe. Pense em Paracelso, com seus homúnculos, grande alquimista que processava todas essas realidades. Então, é que eu tenho pouco tempo aqui, a gente poderia desenvolver muito em relação a isso. Mas quando a gente começa a pôr um pouco de pé no chão, a gente começa a compreender essas realidades, a gente, de uma forma escapista, a gente coloca tudo externo. É tudo externo. Ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer entender que essa tecnologia dos Vimanas, ou veículos mentais, a própria tradução desse termo do Oriente, que aqui, por falta de conhecimento, já se tornou, né, discos voadores, OVNIs, UFOs, etc. Cara, Vimanas são veículos mentais dessas próprias hierarquias que estavam aqui conosco nessa época, que hoje estão em Agartha, como se fosse a coluna vertebral do planeta Terra, do Polo Norte ao Sul. Nós temos ali, como se fosse a coluna vertebral do planeta, um tubo cósmico. Toda essa realidade está associada a esses seres especiais que ciclicamente vêm aqui trazer esse religar para nós. Trazer essa energia, trazer essa consciência para ela ser transmutada em realidades. E o mundo está vivendo agora uma realidade muito complicada. Nós, nessa virada de século, nós estamos muito densos, está a hora de acordar, e eu percebo que muita gente está despertando. Eu me esforço para, não despertei ainda, mas eu procuro ver as coisas um pouco longe dos misticismos e do fantástico demais e me apoio na realidade, porque não tem nada mais fantástico do que isso, assim como ensinou o professor Henrique José de Souza, que é o patriarca, sempre será, por mais que eu não esteja aqui em corpo físico, da Sociedade Brasileira de Obiose. Então é isso, gente. Procurei trazer aqui para muitos, difícil, confuso, etc. Ok, você tem todo o direito de achar o que você quiser. Mas trouxe com o meu coração uma possibilidade, com várias pistas, para que todos possam pensar, meditar, refletir, mas principalmente pesquisar como verdade esses assuntos e essas sintonias que eu trouxe para vocês. E fecho o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo.